A gente segue daqui. Tá? Então, vencer a inércia na partida de um motor realmente significa vencer o estado inicial dele de estar ali parado, é dar o movimento inicial. Só para vocês terem uma ideia do quanto isso pesa, quem aqui já empurrou um carro? É o famoso trampo. Para dar tranco. A parte mais difícil de empurrar o carro é quando? O começo, não é? É. Que ele está parado, e aí para fazer ele sair do lugar é onde você aplica maior força. Depois que ele começou a se movimentar, você consegue diminuir a força que é aplicada, né, no carro. Então, a partida de motores elétricos segue esse mesmo princípio. Tá? A gente, quando o motor vai ser acionado, ele está parado, então a parte mais difícil é fazer ele iniciar o movimento. Tá? Até, por esse motivo, para ele iniciar o movimento, como ele precisa de uma força maior, a corrente que ele vai consumir da instalação também é maior. É o que a gente chama de corrente de partida. E dependendo das características construtivas do motor, pode chegar aí a 7, 8, 10 vezes a corrente nominal do motor. O que isso significa? Que se no estado normal, né, ele funcionando em regime, ele consome lá 5 amperes, durante a partida ele pode chegar a consumir uma corrente de 50 amperes da instalação. Tá? Isso, né, pensando em 5 amperes, é um motor pequeno. Imagina aí um motor de grande porte que consome, sei lá, 100 amperes de corrente. Na partida, ele vai consumir 700, 800 amperes de corrente. Então, olha a magnitude que isso toma. Por isso, né, realizar a partida direta é permitido até pelas concessionárias de energia só para motores de pequeno porte. Porque se o motor consome lá uma corrente de 3, 4, 5 amperes, o pico dele vai ser de 50. Né? E a instalação tem a capacidade de manter essa corrente durante o tempo de partida do motor. Tá? Então, essa corrente de partida se dá só durante a partida dele, durante a aceleração, até que ele chegue na velocidade nominal dele. Tá? E na partida direta, o circuito tá aí. Alguém pode me explicar como é que funciona esse circuitinho de partida, não? O que o senhor quer que fale ali? Eu quero saber como é que Tem aí que funciona. explica? Isso. Deixa eu ampliar mais. Peraí. Tirando o circuito de comando ali, então o botão S0, que é o botão de desliga. O S1 é o botão que vai ligar o motor, porque quando ele se aperta ele vai energizar o K1, ele vai fechar os contatos dele. E a lâmpada ali, o H1, é para indicar que o motor está ligado. E quando você apertar o S1, vai energizar o K1 e vai fechar todos os contatos dele que estão abertos, né? E é o caso do H1 também. Então o motor ligado, a lâmpada vai estar acesa. Aí tem o, se eu não me engano, um ali, é o relé térmico, né, professor? Isso. Relé térmico, o disjuntor do circuito comando, tem um magnético, se eu não me engano. Isso. O F2 é o fusível. Isso. F2 é fusível. E como é que desliga o motor? Você pode desligar pelo S0 ali. S0, o S0 é o desliga. Por exemplo, um botão de emergência. É um botão de parada, tá? Emergência é um De outro parada, tipo de botão, tá? Todo mundo consegue enxergar isso? Não? Alguém tem dúvida quanto a esse funcionamento? De boa, de boa. De boa, né? Esse é mamão com açúcar. Depois a gente manda mensagem pra você, vai atrás de você.
Depois fica aí, no domingo, o cara me mandando Pede você, mensagem. pede você gravar as aulas. Ô, Não professor, fala. você tava almoçando? Não, era tarde já, né? Era o quê? Umas 4 e pouco você Ah, mandou? é por aí, É. por aí. Não, tava É, assistindo o final da Champions League, vendo o Neymar tem se gente dar que vai ver mal, Neymar, É do Neymar passar vergonha, é isso? passar vergonha, chorar, bunda mole. Ô, professor, o cara Hum. chorou ali na mídia. Todo mês tá ele caindo chorando, 38 chorando no milhões de final aí, euros lá, É, rapaz. também, né? A gente fica aqui cornetando o cara, pode nascer 10 mil vezes que não ganha, que o cara ganha num mês. O cara tá lá agora essa hora, Uma moço. semana. Vai se lascando. Tá nem aí. Mas, enfim, né? Vamos fazer a nossa fazer o quê? parte aqui, porque o pai tá, ó, não nasci com esse talento de futebolista, então vamos lá. Empresário aquele professor. Beleza? Também acho, mas enfim. Jogo mais que ele, né? Mas vamos lá. Beleza o funcionamento desse circuito de partida direta? Beleza. É tranquilinho, né? Considerações importantes sobre esse método de partida. Então, o que a gente falou, que a potência do motor tem que ser pequena, né? Eu não posso aplicar esse método para motores de potência elevada, tá? A instalação precisa suportar essa corrente de partida, isso é extremamente importante. Tá? Porque se você pegar, por exemplo, um dimensionamento de um condutor, para um motor que consome 5 amperes, um condutor de 2,5 milímetros é mais do que suficiente, tá? Que é a medida mínima por norma. Acontece que na partida, se ele é um motor que ele consome lá 8 vezes, a corrente de partida dele é 8 vezes a corrente nominal, ele vai consumir 40 amperes. E um condutor de 2,5 suporta ele mais ou menos 20 amperes de corrente. Então, durante a partida, que é um tempo curto, esse condutor ele tem lá uma margem, né, e ele precisa suportar essa corrente mais elevada. Tá? Então, quando a gente vai dimensionar, alguém na aula passada perguntou sobre dimensionamento de condutores, a gente vai ver isso um pouquinho também. Tá? Então, quando a gente vai dimensionar um condutor para alimentar, por exemplo, uma lâmpada em casa, né, uma tomada, eu preciso me preocupar com a potência nominal que vai ser instalada ali, com a carga que eu vou alimentar ali. Quando a gente vai dimensionar um condutor para alimentação de motor, a gente precisa ter essa preocupação também com a corrente de partida. Tá? Porque o condutor precisa suportar não só a corrente do motor na operação em regime, mas ele precisa ligar o motor. Então ele precisa ser capaz de alimentar o motor durante a partida. Então tem um fatorzinho que vai aparecer aí no dimensionamento do condutor, ok? Outra coisa, a partida do motor não pode ser feita a plena carga. Ou seja, eu não posso partir de forma direta um motor que está carregando ali todo o peso, realizando todo o trabalho que ele é capaz de realizar. Tá? Não é recomendado, porque isso afeta fortemente a corrente de partida. Quanto mais carga ele tiver que carregar durante a partida, né, maior é a inércia a ser vencida, maior vai ser a corrente. Ok? Em contrapartida, um motor que parte de forma direta, ele tem torque de partida, então ele consegue vencer essa carga. E aí a quantidade de torque que ele vai ter vai depender do tipo de motor. A gente não falou, né, de curvas de motor. Depois eu vou passar isso para vocês, tá? Então, o torque que ele tem de partida depende da característica do motor, mas em partida direta ele tem essa capacidade. Tá? E, por fim, mas não menos importante, eu não posso partir de forma direta um motor que eu precise controlar a velocidade dele. Né? Então, se eu preciso acelerar lentamente uma máquina, não posso realizar a partida de forma direta. Eu preciso ter um método, né, que me permita fazer esse controle. Hoje em dia, a gente utiliza aí os inversores, né, para realizar esse tipo de trabalho. Ok?
Então essas são as características da partida direta. O circuitinho que faz uma partida dessa funcionar é esse que está aí, que vocês já entenderam o funcionamento, né? Se a gente tivesse no laboratório, a gente iria montar esse circuito lá na bancada. Como a gente não está no laboratório, nós vamos simular esse circuito, beleza?